Telespectador do Ponto da Terra, nesse programa que você vai assistir, nós vamos fazer um levantamento sobre a realidade canina dos cachorros de Uberaba, né? Então nós viemos aqui na zoonose, nós vamos lá na vereadora Denise, vamos no hospital veterinário, vamos na loja veterinária, Secretaria da Saúde. Vamos fazer um tour nessa cidade buscando informações sobre a realidade a qual passa os nossos cachorros de Uberaba. Ora, se você é proprietário de um animal, você tem que ter responsabilidade sobre ele, tratar dele, vacinar, vermifugar, alimentar, dar água, né? Dar espaço, exercício. Então você é responsável por esse animal. A Karina é quem assumiu aqui a zoonose, tem menos de 30 dias que ela está aqui. É um desafio danado, né, Karina? Eu estava perguntando para ela se a prefeitura, a legislação obriga que o setor público atenda esses animais. Ela está falando que não, que é feito porque é saúde pública, mas obrigação não tem. E, Karina, você vai falar para ele lá essa coisa da legislação e a realidade que a gente vive em Uberaba. Quantos cachorros tem abandonado aqui? A estimativa é de que se tenha de 8 a 12 mil animais. Então, o que ocorre? Aqui em Uberaba, formalmente, existe uma única ONG, que é a Supra, que a Denise, a vereadora Denise, é a presidente. E a Supra hoje está super lotada, tem mais de 450 animais. A gente trabalha assim, diariamente em prol desses animais, e o Centro de Zoonoses, muito embora não tenha a obrigação de recolher animais saudáveis, aqui não é um abrigo, mas ainda assim a gente abre o pouco espaço e o pouco recurso que tem em prol desses animais que já são vítimas do crime de abandono. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, agora me veio na cabeça. Você recolhe animais teoricamente doentes. Não é? Porque a zoonose trata de saúde pública. Então, um animal, isso, telespectador, é importante você saber, um animal abandonado, ele não recebe as vacinas, ele não recebe os vermífugos, então ele é muito mais susceptível a doenças, né? Deve ter várias doenças que são frequentes aqui. Eu queria que você falasse para ele, lá, telespectador, porque essas doenças é que são realmente o problema do animal abandonado, não é ele em si, né? É o que ele pode transmitir para o homem. Aqui a gente tem a obrigação de receber animais que ofereçam um risco de saúde à população, ou seja, animais portadores de raiva, de leishmaniose, mas a maioria dos casos que a gente recebe aqui são de animais com ehrlichiose, babésia, que são doenças, né, transmitidas pelo carrapato, a sinomose, são doenças degenerativas do sistema nervoso central, e quando chega aqui, esses animais não são o tipo de animal que o CCZ tem a obrigação de recolher. Mas uma vez que a gente recolheu, a gente se desdobra em 1000 para salvar o animal e tentar uma posterior adoção. Eu queria que você fizesse assim um breve retrato da nossa zoonose de Uberaba. Então, toda mudança, né, ela começa com um pontapé inicial. Acho que esse pontapé já foi dado, né? A gente está aqui fazendo levantamentos, nós estamos buscando mudanças, melhorias. A gente tem a intenção de continuar trabalhando a humanização do Centro de Zoonoses. Projeto futuro, a gente tem um ambulatório, né, aqui 24 horas para atender a população carente, castrações, que a vereadora Denise, ela está pleiteando essa verba para fazer essas castrações para a população de baixa renda e animais de rua. Então, assim, a gente tem muitos projetos de melhoria e muita esperança de que tudo vai dar certo. Eu acho que se a gente não acreditar, não tem por que a gente estar aqui. Não tem lógica, né? Claro.
Então tá bom. E assim, só para convidar a população de Uberaba, ela pode, se houver interesse, em trabalhar como voluntário na Supra ou aqui no Centro de Zoonoses também. Tá certo. Para quem gosta e ama a causa, né? Tá certo. Telespectador da TV Mais, nós estamos aqui com o Dr. Renato, ele é veterinário, funcionário do município aqui, e vem atendendo esses animais todas as tardes aqui, né? E eu estava falando para ele, isso é um problema de saúde pública sério, esse animal que está abandonado, né? Chega aqui e, doutor Renato, você que é veterinário, que conhece dessas doenças, desse problema, isso é um problema realmente grave. Fala para ele lá desses animais. É muito triste, a população liga aqui para buscar cachorro atropelado, com fratura exposta das pernas, dos braços, da coluna vertebral, paralíticos, às vezes tem que fazer eutanásia porque não adianta tratar, está com muita dor, abandonados que passam fome, que comem lixo, que atrapalham o trânsito, por isso são atropelados, vão em busca de comida, apanham na rua, que briga de cachorro, pode estar com o vírus da raiva, porque existe o vírus da raiva na cidade, pode estar com verminose, muitos também com doença do carrapato, com anemias, a leptospirose, doença do rato, que também eles bebem água de enxurrada. Então é muito triste. A gente tenta salvar alguns, né? A gente compra remédio, que às vezes a prefeitura não tem tudo, ela ajuda muito e às vezes temos que cumprir nosso dever de tentar minimizar o problema, né? A gente tenta curar. Doutor Renato, eu queria te fazer uma pergunta sobre essas doenças. A gente sabe que tem doença, a gente chama de zoonose, é aquela doença que é comum ao cachorro e ao homem. Que passa para o homem. Que passa para o homem, né? Então existe uma legislação, né? Existe. Que precisa ser cumprida com relação a essas doenças. Existe. Não é isso? Eu queria que você falasse dessas doenças que têm aparecido por aqui. O que aparece aqui? A mais famosa e antiga é a raiva. Então, o animal com sintomatologia nervosa, de tique nervoso, ataque epilético, paralisia, agressividade extrema, às vezes o animal é intratável, tem que ir para a eutanásia, porque ele está muito doente, e a gente extrai o cérebro na necrópsia e manda para o laboratório em Belo Horizonte. Isso é o que exige a lei. Que seja a lei feito, do Estado, né? a lei do Estado. Porque isso é um negócio de segurança pública. Segurança né? pública, que pode passar para o homem, não tem segurança. Outras doenças também graves, como a raiva, o senhor tem encontrado? Leishmaniose, leishmaniose é passado pelo mosquito, que está na cidade, nos bairros novos, onde tem muito brejo, tem mato, então tem muitos mosquitos, palha, que está passando leishmaniose e vai matando o animal devagarzinho. E não... Vai definhando. Vai definhando e o tratamento não é permitido pela lei. E está tendo uma confusão jurídica. Alguns advogados estão protegendo alguns veterinários proprietários que querem tratar o animal, mas é prevenir. E passa para o homem. E passa para o ser humano. E a lei federal e estadual não é permitido tratar. Telespectador do Ponto da Terra, a nossa vereadora Denise Maxi, ela abriga hoje 450 cães em sua propriedade. E ela é a diretora lá da zoonose, da saúde animal, que influencia na saúde humana. E nós fomos lá olhar aquela situação e a gente vê um pouco de confusão na missão, né, uma quantidade tremenda de cachorros. Farrinha, eles estimaram entre 8 e 12 mil animais abandonados nas ruas de Uberaba.
E nós comprovamos lá, tivemos com o veterinário, existem doenças, zoonoses, doenças que transmitem para o homem, que estão chegando lá na zoonose, nos animais, né? E esses animais, existe todo um procedimento, até por lei, né, de extração de material para análise, de eutanásia nos animais problemáticos, né? E nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco disso, porque nós fizemos um trabalho grande, sabe? Fomos até na loja, ver quanto é que custa para você vacinar um animal. Enfim, estamos levantando o problema em Uberaba. Não é um problema só de abrigamento, existe um problema sanitário, de saúde pública, tudo isso envolve esses animais abandonados. Farrim, sempre o microfone da TV Mais está à disposição da Secretaria da Saúde. Obrigado. Né? Então você fica à vontade, mais um problema que a gente tem na cidade. Tá bom. Né? Fica à vontade, Farrim. Olha, primeiro eu queria até parabenizar vocês da TV Mais por estarem tocando nesse assunto, que eu acho um assunto muito pertinente, né? E ele tem vários ângulos de ser visto. O problema dos cachorros abandonados é uma coisa séria. Eu até quero parabenizar a vereadora Denise Max por levantar essa bandeira e ir atrás dessa situação. Porque, primeiro, chamar a pessoa na responsabilidade, né? É como a gente não deve colocar um filho no mundo que a gente não dê conta de tratar, a mesma coisa deveria ser com os animais, né? E os animais, eles têm ainda o problema de que soltos, passam necessidades, né, são maltratados e estão muito sujeitos a doenças, e eles acabam ficando doentes. E essas doenças, elas podem, inclusive, contagiar o próprio ser humano. Então, é uma cadeia que precisa toda ser cuidada, né? Então, tratar bem, ter compaixão dos animais, que é o caso da Denise, que asila na sua própria casa 450 animais, e como ela mesmo disse, essa bandeira que ela levantou, mas ela também sozinha não vai dar conta de fazer tudo isso. No Centro de Controle de Zoonose, é bom que fique claro para a população, a missão do Centro de Controle de Zoonose é cuidar da saúde animal para que as doenças animais não contaminem o ser humano. Então, o Centro de Controle de Zoonose ele tem uma missão específica, ele não é um lugar de asilar animais, ele não é um lugar de oferecer atendimentos a animais, mas ele é um lugar de combater a doença animal para que a doença animal não contamine o ser humano. Então, isso também precisa ficar claro. Agora, nós estamos fazendo um projeto envolvendo todos os envolvidos, envolvendo vários segmentos da sociedade, da educação, com as faculdades de veterinária e zootecnia, para que a gente componha um outro cenário diferente na nossa cidade. Primeiro, combatendo aquilo que você falou, cachorros e gatos abandonados no meio das nossas ruas, a todo instante a gente vê e numa quantidade enorme. Segundo, para que a gente controle esses cachorros, para que eles não fiquem reproduzindo aleatoriamente, e nessa reprodução aumentando ainda mais o número de cachorros abandonados nas ruas da nossa cidade. Terceiro, para que a gente dê cuidado a esses animais, para que eles não transmitam doença humana. Quarto, para que eles próprios tenham uma vida saudável, né, tenham o lugar correto, que as pessoas se conscientizem de não deixar esse cachorro na rua, de não deixar o seu cachorro abandonado, de não abandonar ou levar maus tratos aos cachorros, mas também buscando o atendimento necessário para, por exemplo, as doenças animais que têm cura, né? As doenças animais que precisam de um socorro. Então, nós estamos fazendo parceria da Secretaria de Saúde, até através mesmo da própria vereadora Denise Max, buscando compor com o Hospital Veterinário de Uberaba, com a Faculdade de Zootecnia e com as faculdades de veterinária, para que a gente possa trazer esse atendimento à população. Mas dizer que realmente, para a saúde de Uberaba, nós temos a missão, e tentando melhorar mais essa missão do Centro de Controle de Zoonoses, nós temos a missão de vacinar os animais, nós temos a missão de tratar os animais para que eles não deixem esparramar doenças que possam contaminar o homem, nós temos a missão de combater a dengue, do Centro de Controle de Zoonose, nós temos a missão de combater roedores, animais peçonhentos, que possam trazer prejuízo à saúde animal. Então, o Centro de Controle de Zoonose
zoonoses, é para isso. Por isso nós precisamos buscar outras alternativas para tratar também melhor os animais de Uberaba. Olha, telespectador, esse foi o depoimento do nosso secretário de Saúde aqui a respeito desse trabalho que a gente está fazendo sobre a cachorrada de Uberaba. É muita gente solta na rua, né, Farrei? Nós estamos fazendo um levantamento completo da cachorrada de Uberaba. Quantos tem, vacina, os abandonados, os da rua, os que têm dono, o que o cara tem que fazer. E agora nós viemos aqui na Renutri, uma loja importantíssima nesse segmento. Eles vendem tudo, pet, inclusive as vacinas, os vermífugos, os remédios. Então, quando você tem algum problema com seu cachorrinho, você corre aqui que a Vanessa é a veterinária que vai te atender, que vai esclarecer a sua dúvida sobre os cuidados que você tem que ter com seu cachorrinho de estimação. Porque cachorro precisa ter dono. E dono precisa cuidar, vacinar, alimentar, vermifugar, fazer tudo que o animal precisa para ele viver saudável, no mínimo saudável, sem transmitir doença para você dentro da sua casa, né? Então a Vanessa, ela vai falar, Vanessa, vamos fazer um exemplo. Eu ganhei um cachorrinho, tá com 45 dias, foi desmamado e os primeiros cuidados precisam ser tomados, né? Eu lembro que o verme é um problema gravíssimo no cachorro novinho, né? É. Mas deve ter muita coisa a mais. Fala pra ele lá, fica à vontade. Tranquilo, pode deixar que eu seguro pra você. Com 30 dias você faz a primeira dose de vermífugo. De vermífugo, né? Isso. Okay. Com 45 dias a primeira dose de vacina, mas a segunda dose de vermífugo. Com 45 dias já. Isso. Você vê que começa novinho a ter os cuidados, não é isso? Essa vacina, eu estava vendo, elas são muitas doenças numa mesma vacina, não é isso? Tem a Octopla, a Dectopla, né? Isso. Eu queria que você falasse rapidamente para ele lá, porque essas doenças são graves, pode passar para o homem, né? São zoonoses. Isso, tem algumas doenças que são zoonoses. Exatamente. Então, assim como o vermes, os vermes também que muita gente pro homem, né? Isso, muita gente não vermifuga direito. Aí tem que vermifugar de 3 em 3 meses, corretamente, para não passar. Ainda mais pessoas que têm criança. É fundamental esse tratamento, isso. Né? E essa vacina com 10 doenças diferentes? Isso, elas cobrem 10 doenças. A parvo, tem parvo, né? A sinomose, a leptospirose, que tem várias cepas, né? Tem a coronavírus. Aí dependendo do cachorro, tem que vacinar sempre assim. Quando é filhote, 3 vacinas, dependendo da raça, a gente vacina 4 vacinas. 4 doses. Isso, no intervalo de 21 dias cada um. Essa é a primeira fase de vacinação. Isso, depois passa a ser anual. Depois passa a ser anual. Agora tem a raiva também, que é uma zoonose importante. Também. Você sabe que a gente teve lá na zoonose e acontece efetivamente casos de raiva na cidade. Existem cachorros com raiva aqui, então precisa vacinar, né? Como é que é a raiva? Geralmente vacina a partir de 4 meses a primeira dose. Há raças que vacinam 2 também. Isso varia de veterinário para veterinário também e de clínica para clínica. Né? Okay. E depois passa a ser anual. Tanto tem gente que só vacina contra a raiva, mas também tem que vacinar contra as doenças e manter o vermífugo em dia. E hoje muita gente tem cachorro em casa. Não é só as vacinas que também são importantes. A alimentação também. Muita gente dá muita comida. O ideal é ração. Isso tem variados, desde a baixa até assim. A obesidade é muito comum, né? Isso. Então, assim, tem muita gente que dá que é uma ração mais baratinha, mas às vezes não supre a necessidade do animal.
É verdade. E muita gente olha assim, 24% de proteína. Eu quero uma ração com 24% de proteína. Mas do que é feita essa proteína? Alguém já perguntou? Que qualidade tem essa proteína, Isso. né? Às vezes, é uma ração barata, mas aí a qualidade da proteína é ruim. Uma Exatamente. ração mais em conta pode ser ruim, mas uma ração que seja do nível, não seja prêmio, super prêmio, mas uma ração assim, Mas que de tem uma manutenção. qualidade Isso, melhor. um pouquinho melhor. Tá Aí certo. você sente no animal. Pois é, então, telespectador, você vê, a gente tem que vermifugar, tem que vacinar e tem que tratar alimentação, proteína, energia que o animal precisa. Eu queria agradecer a nossa veterinária aqui que nos atendeu tão graciosamente. Isso tudo para te explicar. Dono de casa, dono de cachorro, dono de cão, né? Que precisa tratar, a gente tem que ter essa responsabilidade, não é? Fala para ele lá. Tem que ter responsabilidade, porque é um ser vivo que está no convívio. Hoje em dia, o animal não é mais se considerar só animal, e sim um membro da família. Exatamente. Então, olha, telespectador, tudo isso para você aí, telespectador da TV Mais. Nesse trabalho que nós estamos fazendo sobre os cachorros da cidade de Uberaba, nós não podíamos deixar de conversar com a nossa vereadora, a tratadora dos nossos cachorros. Quem dá atenção aos cachorros da cidade é a Denise Max, vereadora, e abriga aqui um monte, né? Ela vai contar para você, primeiro desse abrigo que ela tem aqui de animais abandonados, né, Denise? Você vai falar um pouco desse trabalhinho aqui, mas eu quero entrar nas nossas estratégias políticas. Vocês estão construindo um negócio de castração, né? Vacinação, atenção a esses animais, não é isso? Então fala para ele lá, essa casa aqui, 400 e... Já deve ter passado os 400. Inclusive, essa semana, talvez não dê tempo, mas eu quero comprar uma leitora de microchip, os microchips, para a gente começar a chipar, né, esses animais. Se eles estão, é mais fácil a gente já colocar esse chip do que nós temos as fichinhas, tal, mas fica mais, fazer uma coisa mais moderna. Marcação, né? Precisa marcar os animais. Para a gente conseguir. Quem é. E daí põe o histórico deles, né? Agora nós estamos sendo meio que obrigados, né? Recebemos uma notificação do conselho de ter uma veterinária que eu acho mais que justo. Responsável técnica, a gente vai tentar contratar e conversar com o prefeito Paulo Pial, porque, na verdade, o que as pessoas não entendem é que uma ONG, né, como é a Supra, ela faz o serviço que é do município, né? Que, na verdade, na nossa Constituição está ali, no artigo 1º, né, na Lei 9.605, de 98, que o tutor legal dos animais é o Estado de contrapartida do município. E a gente pega esse fardo de uma cidade toda, que nós somos o único abrigo, e eu, principalmente agora como vereadora, as pessoas querem que eu vá, que eu recolha, que eu cuide, que eu pague, e assim... Não é brincadeira. Eu já pago, os únicos empregados que eu tenho aqui, pago o registro, os únicos não, o único, mas ele recebe insalubridade, é tudo certinho. Então, assim, pra mim é complicado, né? O vereador ganha bem, lógico, mas até aí o meu dinheiro vai todo aqui comprovadamente, sabe? Eu quero deixar bem claro. Hoje em dia eu fiquei esperto, eu transfiro da conta da vereadora Denise para a conta da Supra, né? Então não tem como as pessoas falarem, e todo o dinheiro que cai da conta da Supra,
Augusto, ele está ali comprovado com notas fiscais, xerox do cheque, porque o ser humano, infelizmente, uma coisa que a gente fica muito triste, é sempre quer denigrir a imagem, né? Mas eu não me importo com isso não, porque eu olho pro olhinho do cachorro e eu falo, ele vale a pena. Agora, quanto ao abrigo, nós hoje em dia nós precisaríamos de mais que 60 canis. Nós não temos infraestrutura, o que nós temos aqui foi com dinheiro de bingo. Uma única vez que a prefeitura nos ajudou há 2 anos atrás, no tempo do outro prefeito, deram 25 mil, e 25 mil não dá hoje para fazer um banheiro praticamente. Nós fizemos tudo com placas, a casa que eu moro é uma casa simples, que eu continuo morando aqui, só não faço parte da diretoria da Supra por ser política, e acho que não tem nada demais, antes que eu saí. Enfim, até o único carro que eu tinha eu não posso usar, que foi uma amiga minha que doou, passei pro nome da Supra, o outro você sabe que roubaram, né, Augusto? Enfim, a vida é difícil, é tudo difícil, mas... Pode perguntar. Denise, não, eu queria te voltar num assunto que com essa andança nossa pela cidade, nós descobrimos que podem ter nas ruas de Uberaba entre 8 e 12 mil animais abandonados. Com certeza. Entre 8 e 12 mil. Vamos botar que temos 10 mil. Assim, não existe uma pesquisa. Nós teríamos que fazer um censo. Isso é uma estimativa. Né? Então, 400 animais que você tem aqui não refresca nada. É um problema gigante, né? Que a gente precisa buscar soluções, porque eu tive lá na zoonose, no canil. E existem animais que chegam lá efetivamente doentes, com doenças contagiosas. Isso é muito grave, mais grave do que o seu problema aqui. Com certeza. De alimentar 450 ou 400 animais, não é isso? Então eu queria falar que você falasse das estratégias públicas para reduzir isso, né? A castração, né? O controle das doenças, a vacinação, né? Eu queria que você falasse disso, das iniciativas como vereadora, o que você está articulando lá para melhorar essa coisa que é um problema grave de saúde pública. Então, nosso, né? A primeira coisa que eu fiz como vereadora foi criar um fundo de proteção e bem-estar aos animais. Para os animais, porque nós não tínhamos onde colocar o dinheiro. Ainda não temos o dinheiro também. Mas engraçado é isso. Aí, Augusto, não tem o dinheiro, mas já tem o fundo. O que eu vou fazer? Primeiro, vou lá na promotoria, falar com a promotora do meio ambiente, que também com o Dr. Carlos Valera. Nós temos os TACs. Como é uma questão de saúde pública, que ele jogue um pouco dessas multas, que são os TACs, né, ambientais, como os animais são protegidos pela lei ambiental, a 9.605, uma lei federal, ele joga ali para esse fundo para quê? Para a gente castrar. Como política, eu destinei 100 mil reais para dar uma ampliada nas zoonoses, mais 70 mil reais para castrações, que dá em torno de 1.500. Porque a única solução, não só a Dona da Verdade, que a Organização de Saúde preconiza para controle, né, de doenças, de animal na rua, a gente sabe que a castração. Nós temos que controlar a natalidade. Ainda os políticos, o poder público, tratam a questão de animais como uma questão irrelevante, né? O que eu conversei com o prefeito em reunião, falei, prefeito, nós temos que pegar a pasta destinada às zoonoses, colocar lá em cima, não é lá embaixo no último. Tem dinheiro, é só procurar. Porque isso é uma questão de saúde pública. Então, quando o cidadão questionar o senhor que não tem remédio, que não tem hospital, peraí, mas nós temos um problema sério também que são dos animais. Além da compaixão que nós temos, o amor, né, deles ficarem aí nas ruas, o animal sem comida, sem água, sem vacina, sem remédio, sem vermífugo. Ele é um problema para a sociedade, né? Então, isso é uma questão que não pode mais acontecer. Nós temos que arrumar dinheiro para isso. A castração é primordial. E esse dinheiro que eu destinei. As zoonoses estão sendo muito criticadas, porque nós assim, pedi ao prefeito que tomasse conta ali, que tomasse à frente, mais que justo, porque eu sou uma vereadora que tive 2.698 votos, então eu tenho a obrigação de zelar onde estão os animais, né? Não vou zelar no açougue, porque não é a praia. Então, aí, chegando na zoonose, eu deparei com situação, não tem anestésico, inclusive o doutor Farrinho falou que mandou medicamentos e tal, porque a zoonose, na verdade, ela fazia umas castrações
Total falta de asepsia. Eu pedi a própria vigilância sanitária para fiscalizar. Estou esperando o relatório. Pedi o Conselho de Medicina Regional para fiscalizar, porque o poder público ele dá um exemplo, né? Já que ele cobra, ele tem que dar. E eu tenho um direito que pago imposto como você, como todo mundo. E todos os meus votos, que também muitas pessoas que amam animais votaram no prefeito, ele tem que também respeitar nossos votos. Né? Por enquanto, a gente não está sendo, nossa causa não está sendo vista nem olhada com carinho, mas eu vou cobrar até meu último dia de vida, sendo vereadora ou não. Agora, tá certo, vereadora. Agora, olha, ela é firme mesmo, cuidado com a Denise. Eu quero deixar, não é porque eu sou política, sabe, que eu vá passar a mão, porque antes de ser política, eu sou protetora de animais. E outra coisa, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que ampliar aquelas zoonoses. Olha, os animais que estão chegando lá... As vacinas têm que ser frequentes à disposição lá. Não tem vacina. A castração tem que ser à disposição a hora Isso. de chegar a castrar na hora ali. Isso, a gente nós temos que ter um ambulatório ali, nós temos 3 salas que dá para adaptar. Nós temos que ter um ambulatório que funcione 24 horas, conversando com o doutor Marcelo Palmério, depois fui conversar com o doutor Os estudantes de veterinária, então, né? O professor Humberto, já foi conversado, fizeram uma reunião com ele, e um outro professor, tudo. Nós estamos fazendo articulando para dar tudo certo. E o doutor Farrim está muito assim, empolgado, solista, ele gosta de bicho, graças a Deus, então, né? É só conversar um pouquinho que o negócio se resolve, né? O problema é o seguinte, até hoje, o que foi? As zoonoses, eu não vou criticar o trabalho eu não estou aqui para criticar, eu vim para somar. Temos que fazer a coisa acontecer. Nós temos que ter atitude. A zoonose até hoje não foi cuidada por ativistas da causa animal. Hoje ela é cuidada. E nós trabalhamos com o coração e com a razão. Então, assim, nós vamos se tornar aquelas zoonoses um lugar humanitário. Agora, por exemplo, as coisas... Olha o que o Marcelo Palmério ofereceu. O mais complexo, que são as cirurgias ortopédicas, castrações também, que a zoonose também tem que... O governo tem que fazer a parte deles. Ele vai fazer isso gratuitamente pra gente. O doutor Farrim, conversando com ele, nós vamos colocar um aparelho de hemograma lá, certo? E ele vai comprar esse aparelho, vai pôr lá, porque o animalzinho chega, ele tem que fazer um teste de hemograma, porque... tem que ver se está doente, se não está... você caça para matar. Nós não podemos, sabe, chegar para a população, como era feito. Eu castrei 400... Pô, você castrou 400, qual foi a taxa de mortalidade? Sabe? Querer aparecer. Nós temos que fazer as coisas responsáveis, principalmente veterinário. E eu quero fazer certo. Agora, se parou a castração, é porque está reformulando o centro de controle de zoonose. Lá, o mesmo balde que lava o instrumental, lava o pano de chão. Entendeu? E eu vou lá e mostro. Agora, todos os animais que a gente está encontrando nas ruas... Eu estou tratando em clínicas particulares, com meu dinheiro, de amigos e amigas. Não teve um animal, porque lá chega um animal com a pata amputada, tem que matar, com a pata para amputar. Como é que eu vou matar o animal? Tá cheio de gente aleijada, com um braço, eu vou matar o animal que vai andar, sabe? Eu não faço isso. Não o animal tá sadio, né? Ele tem direito de viver, até em cadeirinha de rodas. Você vê, esse mês nós fizemos 2 exames em cadelas. Acabou, cadelas com problema de não andar, um exame que você faz, que você injeta um líquido para ver se tem compressão na coluna, mas já voltou a andar, sabe? Então, assim, como é que eu vou matar um animal? Eu tenho que tentar, certo? Agora, gente, tenham paciência, que quem votou em mim, pode ficar tranquilo que eu continuo sendo a mesma Denise, moro aqui no abrigo.